Graças a Deus. Nesta manhã, nós estaremos aqui tendo um momento especial. Nós teremos um momento especial aqui pelo batizado da Isabelle. E eu queria antes ler com os irmãos na palavra de Deus sobre o que vai acontecer aqui, né? Uma explicação bíblica daquilo que vai acontecer. Eu queria ler com os irmãos no livro de no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 11. Versículo de 1 a 3. Hebreus 11, de 1 a 3. Que diz assim: ora, a fé é a certeza. Fé é certeza, fé não é dúvida. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Coisas que ainda não aconteceram, mas que eu tenho certeza que vai acontecer. A convicção de fatos que não se veem. A certeza de coisas que ainda que eu não vejo, eu sei que é assim. Então, a fé, ela vê o invisível. Ela vê aquilo que os olhos naturais não veem. O versículo 2, o escritor continua dizendo o seguinte: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Os antigos obtiveram um bom testemunho. Agora presta atenção. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo, o cosmos, o sol, a lua, as estrelas, os planetas, os sistemas solares, todas essas coisas foram formadas pela palavra de Deus. Aquilo que Deus falou deu origem à matéria. A matéria surgiu pela palavra de Deus. E quando essas coisas foram criadas a matéria, o tempo e o espaço. Ele diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira, olha só o que diz o apóstolo, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Preste atenção nisso aqui. O visível, tudo que você vê, veio a existir de coisas que não são visíveis. Então, antes de ser uma realidade natural que você pode contestar com os olhos, antes de você ver uma verdade natural, essa verdade ela já existia no mundo espiritual. Ou seja, tudo que nós fazemos de forma visível, existe antes disso uma realidade invisível. Por exemplo, deixa eu explicar melhor para os irmãos o que eu estou falando. Quando o sexo de uma criança é definido pelo pai, é o espermatozoide masculino que contém o gene que vai determinar o sexo da criança. Então, o pai é o responsável pela sexualidade da criança. Isso lá atrás.
lá na fecundação. E a Bíblia diz, como eu estou falando para vocês, que a realidade, ela é formada, a realidade visível, ela é formada por uma realidade invisível. Quando a criança nasce, é papel do pai educar essa criança, formar o caráter dessa criança. Porque é o pai que é o responsável em transmitir a identidade da criança. O pai é o responsável. Por isso que a Bíblia vai cobrar do pai muito mais do que da mãe. No quesito de educação, de participação, de estar ativo na vida da criança. Porque essa sexualidade que foi feita lá na fecundação, ela caminha até a formação adulta. É responsabilidade do pai. E quando o pai, e hoje nós vivemos, a sociedade que nós vivemos uma sociedade de meninos, bebês de 80 quilos, né? São homens que têm idade de adulto, têm peso de adulto, mas a mentalidade é de criança. São homens que não assumem a responsabilidade, que abandonam seus filhos, que abandonam a esposa, que não participa da educação dos filhos, que buscam os seus próprios interesses acima dos outros, que ainda é um adolescente mentalmente, quer viver uma vida sem assumir responsabilidades, quer usufruir de todas as benécias de uma relação, mas não quer o compromisso, a responsabilidade de ser pai. De ser pai. Gerando nos seus filhos e filhas uma confusão na sua identidade sexual. Por isso que nós estamos vendo em cada dia mais pais mais omissos, ausentes, negligentes, displicentes. E qual é a consequência disso? De uma sociedade em crise com a sua sexualidade. E a culpa é de quem? A culpa é do pai. Isso é claro na Bíblia. Você pode até estar no banco aí retorcendo, moendo, chateado, mas que desaforo. Mas é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Aquilo que você está vendo acontecer na sua vida hoje, em qualquer área da sua vida, aquilo que está acontecendo, seja no seu casamento, seja na educação dos seus filhos, seja na sua vida financeira, seja na sua vida emocional, tudo que está acontecendo na sua vida, que é visível, aquilo só está acontecendo porque lá atrás houve uma realidade invisível que plantou, semeou tudo isso. É como uma semente. Uma semente que você planta e ali você não sabe como ela germina, como ela cresce até a maturidade e produz frutos. E depois você olha aqueles frutos e fica tentando entender por quê. Tudo começou lá atrás. Tudo começou lá atrás. Isso é importante nós entendermos. Por quê? Porque nós vamos fazer aqui algo que nós cremos. Nós vamos batizar uma criança. E isso não é um ritual. Isso não é uma cerimônia sem sentido. Isso não é uma festa qualquer. Não, isso tem um propósito. Isso tem uma razão. A razão do batismo é revelar uma verdade invisível. É revelar uma verdade invisível. Então o batismo é apenas a materialização de algo invisível, que é a fé. O batismo é
a materialização da fé dos pais. O batismo é a materialização, a forma visível da fé dos pais. E eu quero mostrar isso para os irmãos na Bíblia, né? Então, eu quero ler com os irmãos aqui, lá em Colossenses 2, versículo 11. Então, isso aqui não é apenas um ritual. Você não pode pensar, fui lá no ritual. Não, isso não é um ritual, isso não é apenas uma cerimônia. Isso vai muito mais além. Isso é a expressão visível de uma fé invisível. O batismo é uma expressão visível de uma fé invisível. A Bíblia diz na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Preste atenção. Quando um homem engravida sua esposa, ele praticamente não participa, fisicamente falando, em quase nada. É a mulher que sofre enjoos, é a mulher que carrega a criança na barriga, é a mulher que tem que cuidar da sua alimentação, tudo. E o papel do marido é apenas apoiar nesse momento. Falando de tudo aquilo que eu já falei com vocês, preste atenção nisso aqui. A mulher produz apenas um óvulo por mês. Só um óvulo. O homem produz milhões de espermatozoides por dia. E quando a mulher perde esse um óvulo, ela fica agitada, abalada emocionalmente, ela sangra, ela fica nervosa, ela passa por um estresse emocional muito forte, porque ela perdeu um óvulo. O homem, num dia, ele pode perder milhões de espermatozoides, milhões. E ele vai ficar feliz, ele vai ficar alegre, sente-se emocionalmente muito feliz. Então, a perda, você nunca vai encontrar um homem chateado, nervoso, grilado, porque os espermatozoides deles não foram fecundados. Ele não está nem aí para isso. Isso é uma realidade invisível, mas que ela vai se tornar visível no comportamento do homem. O comportamento do homem, ele tende a ser um comportamento que não vai ligar, não vai dar a devida atenção para isso. O homem tende a abandonar os seus filhos, abandonar a sua esposa. O homem, ele tem essa condição de abandono. E para que o homem não abandonasse o seu filho e a sua casa, Deus criou normas, Deus criou princípios que pudessem trazer o homem a essa realidade. E Deus transferiu ao homem o cuidado da educação dos filhos. Eu quero ler com vocês no livro de Deuteronômio, capítulo número 6, a partir do versículo número 4. Deuteronômio 6, 4. Olha só o que a Bíblia fala, o que Deus falou para o povo. Escute, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto,
o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Você, presta atenção, você as inculcará a seus filhos. Papel do homem na criação dos filhos: ensinar aos filhos princípios e valores de caráter de um homem de Deus, princípios e valores de Cristo. Ele deve conhecer a Deus e compartilhar com seus filhos esses princípios e valores. Delas falará, dessas palavras, quando estiver sentado em sua casa. Homem tem que gastar tempo com seus filhos, ensinando virtudes, ensinando valor, inculcando, semeando na mente e no coração dos seus filhos a sua hombridade, o seu caráter, a sua integridade. Você vai falar sentado em sua casa, andando pelo caminho, quando estiver passeando com seu filho, indo ao trabalho, qualquer coisa, compartilha com ele os princípios. Ao deitar-se, fala para ele antes de dormir de princípios e valores. Ao levantar-se, compartilha com ele. Olha o que a Bíblia está falando, que é o papel do homem. É papel do pai fazer essas coisas. E ele continua dizendo, o próximo é o 8. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão. Você deve olhar, conhecer essa palavra, para você poder ensinar aos seus filhos. E elas lhe serão por frontal entre os olhos, na sua mente, o tempo inteiro. Versículo número 9. E você as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Essa palavra que está aqui, você tem que estar na sua mente, tem que dirigir sua vida, tem que ser um marco na sua vida, uma direção. E você tem que compartilhar isso com seus filhos. Eu quero ler com os irmãos lá em Davi falando com Salomão, em 1 Crônicas 28, 9. Davi antes de morrer, chamou seu filho Salomão, que ia herdar o trono no seu lugar. E Davi disse assim para Salomão: quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai. Conheça o Deus de seu pai. E Davi teve muitos problemas na vida, teve muitas falhas no caráter, mas ele pôde se arrepender e restaurar sua vida e passar os anos da sua maturidade como um homem de caráter, apesar de todas as falhas que ele teve na sua juventude. Mas agora ele fala para Salomão, seu filho, antes de morrer: conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro. Conheça a Deus e sirva a Deus de coração íntegro, de coração inteiro, sincero e espírito voluntário. Ou seja, que você possa servir a Deus não por força, não por interesse, não por obrigação, mas de um coração voluntário, apaixonado por Deus. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações. Deus conhece todos os corações. Deus conhece o seu coração. Deus conhece os seus pensamentos. Deus conhece aquele que está na sua mente. Antes dos seus pensamentos vir à mente, Deus já sabe o que você vai pensar. Ele está dizendo que penetra, conhece todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. A fonte, a razão. Por que você pensa assim? Olha só, se você o buscar,
Se você o buscar, ele se deixará achar por você. Olha que coisa mais maravilhosa. Se você buscar a Deus, Deus vai se deixar ser achado. Deus vai se deixar ser achado. Você vai poder conhecê-lo, você vai poder viver com ele, você vai poder ser instruído por ele. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Se você o abandonar, Davi falando para o seu filho, se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Quando nós lemos lá em Colossenses, no capítulo 2, lá falou que nele também vocês foram circuncidados. Eu quero ler um texto em Romanos 2, 28, para explicar isso aqui melhor para vocês. Romanos capítulo 2, versículo 28. O que é o batismo, então? O batismo, presta atenção, é a aliança de um pai com um filho, que esse pai jamais vai abandonar, que esse pai tem um compromisso com essa criança, esse pai tem uma aliança com essa criança, que independente do que acontecer no universo, esse pai vai cuidar dessa criança, esse pai vai amar essa criança, esse pai vai honrar essa criança. E que ele, por causa dessa criança, ele vai abrir mão de muitas coisas na vida. Por causa dessa criança, ele abre mão de coisas, de tudo, para amar. Isso é o que é o batismo. É um compromisso de fidelidade entre um homem e seu filho, ou sua filha. E essa aliança, ela é inviolável. Então, o batismo não é uma cerimônia qualquer. É uma aliança, é um compromisso de um pai com o seu filho, de que eu vou te amar, eu vou cuidar de você. Você jamais será abandonado. Eu vou dar minha vida por você. Eu vou compartilhar com você princípios e valores eternos. Você vai ser um homem, uma mulher de bem nessa sociedade. Você vai ser um homem, uma mulher de caráter, de integridade. E isso aprende com o pai, viu, irmãos? Isso é papel do pai. É o pai que é responsável em transmitir todos esses princípios e valores. É o pai que é o responsável. E o batismo, como eu disse para vocês, ele é uma expressão visível de uma fé invisível. A Bíblia chama de sinal. O batismo é um sinal. O batismo é um selo. O selo fala de propriedade, fala de algo que é inviolável, é uma marca, é aquilo que pertence. Quando você lá na fazenda marca um gado, está dizendo que aquele gado te pertence. Quando você lavra uma escritura e assina, e o escrivão chancela, aquilo é um selo, é uma marca, aquilo te pertence. A aliança, né, na verdade, o anel, isso aqui é um anel. Nós chamamos de aliança por quê? Porque ele o anel é um sinal visível de uma aliança invisível que eu tenho com a minha esposa. Uma aliança de fidelidade, uma aliança de honra, uma aliança de amor. Então, esse anel é a parte visível. E ele fala de uma aliança que é invisível, de um compromisso. Então, eu externo o meu compromisso através desse anel. Por isso que eu chamo ele de aliança, porque ele é uma aliança que eu tenho com a minha esposa. O batismo é a aliança dos pais com o filho. O batismo é uma aliança dos pais com o filho. Esse é o papel do batismo. Então hoje nós estamos aqui para ver um pai
uma mãe, mas principalmente um pai, fazer uma aliança com sua filha. Isso é batismo. É algo visível, é público, porque são testemunhas, né? É público, é visível e é a expressão de um compromisso de fidelidade invisível. E é acompanhado daqueles que são chamados de padrinhos, que é pai com. Pai com. Ou seja, que vai ser pai juntos. Que vai orientar, né? Que vai orientar, que vai apoiar, que vai sustentar, que vai ajudar o casal na educação dos filhos. Não é para... você vê a palavra compadre, com pai, é pai com. Naquilo que depender de mim, o pai terá todo apoio na formação, na educação dos seus filhos. E o maior presente que um padrinho pode dar para os seus afilhados é um testemunho de caráter, de vida, de respeito. Então ele diz lá em Romanos 2:28, porque não é judeu quem é apenas exteriormente. Não é um rito, não é uma coisa visível somente, não é uma cerimônia somente. Nem é circuncisão o que é somente na carne. Porque antes da morte de Jesus, o batismo era feito através da circuncisão. Você pegava a criancinha, um menino, com 8 dias de nascido, eles cortavam ali em volta do pintinho do menino ali, tirava aquela pele que envolvia a glande ali, era o sinal, era chamado de circuncisão. A partir do Novo Testamento, a circuncisão foi transformada pelo batismo na água. A água é o símbolo da palavra empenhada que essa criança agora tem um sinal, ela tem uma marca. A marca do Espírito Santo sobre ela. Diz aí, nem é a circuncisão o que é somente na carne. 29, versículo 29, porém judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão é a do coração. Aquela pessoa que foi circuncidada no coração, que tem uma fé genuína, pelo Espírito. O batismo é um selo, é uma marca, é um sinal de uma fé. A fé do Pai. Não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos seres humanos, mas de Deus. Amém? Espero ter sido claro com vocês, explicando aí por que nós fazemos assim. Não é apenas um ritual, não é apenas uma cerimônia. É muito além disso, é a expressão visível de uma fé.